Vou iniciar a gravação. Vamos lá. Para a nossa quarta aula, a gente vai ver hoje um pouco sobre a digitalização dos documentos, que também é uma etapa da nossa atividade, desse projeto, né? Uma das etapas desse projeto que vocês precisam desenvolver para chegar no objeto final. A gente vai falar da digitalização, do processo, de como acontece, dos equipamentos, um pouco também sobre os sistemas, que eu não sei se já vai ser algo que vai estar introduzido no site de vocês, ou se é algo que vocês vão caminhando com o tempo, mas é importante conhecer, tá, algumas diferenças, o que temos hoje no mercado, na área de arquivo, em relação à digitalização e a seus sistemas, e essas políticas, né, de preservação digital, porque quase tudo hoje é digital. Nossa aula, que há algum tempo atrás, ninguém imaginava que um curso todo pudesse acontecer dessa forma, e hoje ele acontece. Os documentos, nós assinamos os documentos sem precisar sair de casa, o tempo todo utilizando sistemas, os processos, eles nascem digital, o nosso voto também é um voto eletrônico, então, assim, cada dia que passa, nós estamos mais envolvidos nesse mundo digital, onde tudo acontece com um clique, com 2 cliques, né, sem precisar que a gente mais assine ou se desloque até esse local, a algum lugar para fazer, e aí a gente começa a pensar e como isso é preservado, né? Como é que a gente vai ter acesso a isso mais tarde? Esse documento que eu recebi por e-mail e assinou, onde é que ele está? Essa minha assinatura foi para onde? O que é essa senha que eu coloco para assinar? E quem está se preocupando com isso? Tudo que a gente coloca na internet, o que é que faz com que esses dados que eu forneço para uma empresa desenvolver um contrato e que ela me manda e eu assino ele digital, quais são os cuidados que essa empresa tem para que esses meus dados não sejam de acesso de todos? E aí a gente já começa a ter um monte de legislação também, porque as leis precisam acompanhar esse progresso, né? Então, nós temos a Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados, super nova aí, e revolucionando também todas essas questões. Então, nós precisamos, e nós verificamos com tanto avanço, que as políticas de preservação digital, as políticas do uso do digital, elas precisam estar presentes, né? E aí, como faz parte desse trabalho de vocês, essa digitalização, essa inserção desse acervo no mundo digital, é necessário também se preocupar com a criação dessas políticas que vão ajudar vocês a gerir todo esse trabalho, né? É onde vocês vão tirar as dúvidas e é onde vão estar lá também as regrinhas de como é que a coisa vai acontecer. Essas políticas são assim como as políticas em relação ao arquivo, né? O arquivo físico também precisa ter as suas políticas, as suas regras. É preciso, a gente criou um cronograma de execução, um esboço, né, do que pode ser um cronograma de execução do projeto de vocês, e aí nós colocamos lá, né, elaboração das políticas de preservação digital, elaboração das políticas arquivísticas. Por quê? Porque o arquivo também precisa ter as suas políticas, aquelas regras, uma série de definições e de ações que vão dizer como é que a coisa vai acontecer. Tá? Então, essas políticas são essenciais. E nós vimos, né, que é só para relembrar um pouquinho, que nós vimos toda essa parte teórica, a parte da criação do quadro de arranjo, que também foi uma atividade que fizemos hoje no presencial, um esboço, uma primeira versão do que pode ser esse quadro de arranjo. E ele só é possível com o estudo da pessoa. A gente precisa conhecer a pessoa para conseguir estruturar, imaginar quais os documentos que nós vamos encontrar ali e começar a estruturar esse quadro de arranjo.
E vocês viram também que para tudo começar, vocês precisam de estrutura física, precisa de equipamentos de proteção individual, precisa de equipamentos como um computador, um scanner, uma impressora, precisa de mobiliário. Então, tudo isso para que o projeto comece. Então, é o que nós chamamos do antes, né? E aí, a partir do dia 1º, vocês vão começar as atividades de triagem. Vocês já criaram um quadro de arranjo, então vocês vão começar a classificar essa documentação de acordo com esse quadro de arranjo, tá? Separar, isso aqui é sobre educação, isso é sobre o ativismo, aqui é religioso, aqui fala um pouquinho de cada, mas lendo o documento, a importância dele dentro da atividade religiosa, com certeza está acima. Então, vamos colocar aqui em atividade religiosa. Então, após a triagem, vocês começam a fazer essa classificação. E dentro dessa classificação, tem também uma ordenação, uma organização. Então, eu já separei tudo aqui da atividade religiosa, tudo determinado ao terreiro. Então, agora aqui dentro do terreiro, eu vou criar dossiês, porque dentro das atividades relacionadas a esse terreiro, também tem, vamos dizer assim, os subgrupos, né? Que aí vocês vão montando o dossiê. Atividade educacional, né? Macota, a educadora. Então, tem as atividades desenvolvidas dentro da Secretaria de Educação do município de Salvador. E ali tem as atividades como professora. Então, isso aí é um dossiê. As atividades como professora em sala de aula. Outras atividades relacionadas dentro da Secretaria de Educação. Aí vai ser um outro dossiê. Enfim, dentro desses grandes conjuntos documentais e de seus subconjuntos, precisamos também organizar essa documentação dentro desses dossiês. E dentro do dossiê, o ideal é que a documentação esteja organizada por ordem cronológica, por ordem alfabética, aí vai depender do documento que vocês estão trabalhando. Então, triou, classificou, organizei, dei uma ordenação a essa documentação. Talvez aí, durante esse trabalho de triagem, de organização, de classificação, vocês percebam que tem uma coisa ou outra que pode ser eliminado, jamais o documento, mas uma embalagem, um saco, algo realmente inservível, que não faz parte, que não representa, que não tem nenhum registro ali contido dentro desse acervo. Passado toda essa etapa, né, o documento já foi classificado, já foi organizado, ele passa para a etapa de higienização. Tá? E aí a gente vai retirar todos os metais, os grampos, com todo cuidado, para não rasgar o documento, vai higienizar os dois lados do papel, não é um só, a frente e o fundo. Vai realizar pequenos reparos, né, fazendo uma contenção ali no rasgo, usando um removedor de ferrugem para tirar ali uma manchinha de ferrugem. Então, isso também vocês vão fazer nessa etapa, junto com a higienização, que é a higienização e a realização de pequenos reparos. Tem documentos para restauro, tá? Hoje mesmo a Alice me apresentou um livro que realmente ele precisa de restauração. Então, aqui também nessa etapa, vocês vão registrar essas ocorrências, separar, acondicionar, deixar embaladinho ali e deixar agora, anotar no registro de ocorrências e deixar também ele ali embrulhado e botar assim com um lápis para restauro e o livro, o que vocês estão deixando ali para restauro. Então, vai ser também nessa etapa que vocês vão identificar os livros e os documentos que necessitam de uma intervenção maior, de um trabalho de restauração. E aí, passou a higienização, separou o que é para restauração, vai para a etapa do acondicionamento. E aí, vocês viram que pode utilizar o envelope, pode utilizar aquele papel que compra com a bobina, fazer as embalagens, para depois de acondicionado, colocar no armazenamento. Tá? Que aí vão ser as caixas nas estantes e o documento está prontinho na etapa de armazenamento, claro que a gente colocou a etiqueta, né, para informar o conteúdo daquela caixa. E aí, entre isso tudo, e é isso que nós vamos ver hoje, que passou da higienização, antes de chegar lá no acondicionamento para armazenar, vamos digitalizar essa documentação. Tá? Então, uma atividade dentro dessa gestão documental e é uma atividade que tem o seu caminho próprio, tá? A digitalização, ela tem seu próprio caminho. Então, Aline, vou digitalizar a documentação. Então, eu recebo esse documento,
para digitalizar. Eu faço uma preparação, e aí vocês me dizem assim, como assim preparação? Ele não já chegou higienizado? Sim, mas eu tenho que olhar se passou alguma coisa ali pela pessoa da higienização. Eu preparo esse documento, né? Se ele tiver com alguma pontinha que eu estou percebendo que está dobrada, que pode engasgar no scanner, ou que na hora que eu fechar o scanner pode dobrar. Enfim, eu faço uma conferência mesmo para que esse documento vá para a máquina. Depois que eu vejo que está tudo certo, eu vou para a etapa de captura. E é o momento que o scanner vai capturar a imagem e que a partir dali eu passo a ter a imagem no formato físico, papel, no suporte papel, a imagem original, o documento original, e eu tenho também ali uma cópia dessa documentação no formato digital. Então, eu tenho ambos a partir desse momento em que eu fiz essa captura. Eu capturei a imagem e eu tenho agora o documento no mundo digital. Eu preciso de meios para recuperar este documento. Então, quando a gente salva lá um documento na pastinha, a gente bota lá o nome do texto, ou a gente coloca recibo de pagamento, pagamento conta de luz. Então, isso é indexar. É eu dar nomes, chaves àquela documentação que vai me permitir depois recuperar esse documento. Tá? E eu posso trabalhar isso nas pastas dentro do Windows, e eu posso trabalhar isso também dentro de um sistema, que pode ser um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, pode ser um sistema de gestão arquivística documental. Então, eu posso ter isso em um sistema, e o sistema vai ter lá os campos onde eu vou dizer, olha, esse documento que eu inseri aí no sistema agora, tá? Quando eu for recuperar, as chaves são essas. Título do documento, aí eu escrevo lá o título, a data, eu escrevo a data, e aí eu tenho que pensar nesse momento quando esse documento for ser recuperado. Sabe? Quando a pessoa chegar lá que quiser pegar este documento no mundo que é o mundo digital, o que é que ela vai, como é que ela vai pesquisar? E aí, tudo que vier na minha mente que pode ser uma chave de busca, eu vou colocar como o indexador dessa documentação. Tá? Então, geralmente, o assunto, o título do documento, o ano, nome de pessoas, né, envolvidas. Então, geralmente, essas são as chaves. Se for referente a cidades, nome de cidade. Então, tudo isso vai ajudar que depois a gente recupere. E aí, qualquer nome que eu colocar, eu vou conseguir recuperar o documento. Tem outras formas também, e eu vou mostrar a vocês, que é, por exemplo, a tecnologia do OCR. Então, a gente digitaliza com o OCR e vai permitir também que, pesquisado por qualquer nome que esteja ali naquele texto, que esteja ali naquele documento, a gente vai conseguir recuperar. Por quê? Porque o OCR, ele permite, é uma tecnologia que permite isso. O OCR é vida, né, Neida? É verdade. O OCR, ele permite isso, ele vai e faz a pesquisa lá, ó, dentro do documento. Então, às vezes, a gente está ali com um PDF imenso, e a gente quer chegar logo naquela palavrinha ali, aí a gente vai lá, dá um Ctrl F, abre a abinha de pesquisa, e a gente coloca lá o nome, dá um Enter, e o OCR permite, ó, faz a varredura no texto todinho, e vai nos mostrando as páginas onde aquele nome aparece. E realmente é vida, porque muitas vezes os textos são imensos, o documento é um processo, é uma documentação com várias páginas, e a partir do momento que eu tenho essa ferramenta disponível, eu ganho muito tempo. Então, também é uma forma, tá? Além das palavras-chave da indexação, o OCR. Bom, mas eu tenho que digitalizar e garantir que aquela imagem que eu digitalizei é uma imagem de qualidade. Porque não adianta digitalizar e a gente não conseguir ler, né? O que é que está na tela, está cortando um pedaço, ou digitalizou, a máquina puxou várias folhas ao mesmo tempo, e na hora que você abre lá o documento digitalizado, uma folha está dobrada no meio. Então, para que isso não aconteça, uma das etapas do meu processo de digitalização é, após a captura e indexação, que seja feito um controle de qualidade, uma auditoria mesmo daquilo ali que foi realizado. As imagens precisam ter qualidade, precisam permitir a leitura.
E, para isso, alguém precisa olhar se a digitalização foi feita correta. Se por algum motivo a gente não perdeu aí uma folha ou outra, se todas as folhas foram digitalizadas, tá? Então, eu preciso ter esse controle também. Se eu tenho 15 folhas aqui para digitalizar, depois eu tenho que ter 15 imagens ali digitalizadas. Então, isso aí a gente vai garantir um serviço de qualidade com esse controle de qualidade. Só que eu peguei o documento, era um caderno, eram folhas soltas, enfim, eu peguei, digitalizei, eu preciso remontar isso, né, reorganizar. O ideal é que eu faça esse trabalho sem tirar da ordem, se eu tirar depois eu tenho que colocar na ordem novamente, mas eu preciso remontar isso para fazer a devolução. E aí a devolução vai ser para o colega ao lado, que vai estar fazendo o acondicionamento, armazenando e guardando, ou, a depender da situação, se eu mesma que estou acondicionando, eu reorganizo ele, faço o acondicionamento para guardar. Então, esse é o passo a passo de um birô de digitalização, de um processo de digitalização hoje, tá? E o que é essa digitalização? E eu vou mostrar também para vocês o que é um GED e o que é um SIGAD. Tá? São conceitos iniciais necessários para quem está começando essas atividades de digitalização na área de arquivos, para quem está fazendo atividades de digitalização voltadas com esse olhar, com esse cunho arquivístico. Então, nós precisamos conhecer, porque sempre que fala de digitalização, sempre vocês vão ouvir falar também, vai ter um GED, vai ter um SIGAD, vai ter um sistema. Quando fala vai ter um sistema, já está se perguntando se vai ter um GED ou um SIGAD, tá? Para administrar, para gerenciar esses documentos no mundo digital. E essa digitalização nada mais é do que esse processo de conversão, né, do documento para o formato digital. E isso vai acontecer através de um dispositivo apropriado. Pode ser o scanner, pode ser o celular, pode ser uma câmera fotográfica, né? Hoje nós conseguimos fazer a digitalização com diversos equipamentos. E o GED? Por que GED, Aline? Por que você está trazendo aqui esse conceito inicial de GED? Né? O GED, a sigla, significa Gestão Eletrônica de Documentos, e é um conjunto de tecnologias que nós temos disponíveis hoje no mercado e que faz o gerenciamento dessa documentação em forma digital. Inclusive, diversos softwares livres, eu não sei se vocês conhecem, mas tem diversos aí, que servem como gerenciadores eletrônicos de documentos. Então, a depender do volume de documentos que eu tenho no meio digital, sejam documentos que foram digitalizados, quer dizer, existem no suporte, em outro suporte, e através de um scanner ou de uma máquina parecida, ele passou a ter uma cópia também, a existir também no formato digital, tá? Então, sejam documentos digitalizados ou sejam documentos digitais, documentos que já nasceram eletrônicos, eu preciso, a depender do volume que eu tenho, fica complicado, e da quantidade de pessoas também que acessam esses documentos, né, fica complicado gerir isso apenas utilizando uma rede, tá? Uma rede ali, as pastas do Windows, está tudo em rede, todo mundo acessa, principalmente por causa de controle de versões, por causa de duplicidade, porque cada pessoa salva com um nome. Então, quando você tem um sistema que gerencia isso, é muito mais fácil, né? Então, o GED é isso, é esse sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. O SIGAD é um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos, só que tem uma diferença aí entre o GED e o SIGAD. E essa diferença está justamente no EARC Brasil. E o que é esse EARC Brasil? O EARC Brasil é uma especificação de requisitos que devem ser cumpridos pela organização produtora ou recebedora do documento, pelo sistema de gestão de arquivo e pelos próprios documentos, a fim de garantir sua confiabilidade e autenticidade, e assim também a sua acessibilidade. Então, vou explicar isto melhor. Algumas câmeras técnicas do Arquivo Nacional, junto com o CONARC, se reuniram e definiram alguns procedimentos, regras. O sistema, para ser confiável, precisa ser assim. A instituição também, para que
produza esses documentos e insira nesse documento, precisa agir desta forma. E o documento também precisa ser dessa forma. Então, foram estabelecidas regras para dizer que, se você, instituição, seja qual for, privada, pública, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, não importa. Eles dizem o seguinte: você, instituição, se o seu sistema for desta forma, se o documento for produzido dessa forma, se vocês agirem dessa forma, então vocês possuem um SIGAD, que é um sistema, vamos dizer, para ficar bem facinho, carimbado pelo Arquivo Nacional como um sistema seguro, sabe? Atende aos requisitos. Então, eles chamam esse sistema seguro de SIGAD, né? Que ele atende todas as regras. E aí, como o Arquivo Nacional, ele é um órgão regulamentador, né? Ele diz as regras. Quando você, instituição, quer adquirir um sistema, você vai olhar o quê? Quem normatiza isso aí é o Arquivo Nacional. Então, deixa eu ver o que é que o Arquivo Nacional diz que esse sistema deve ter. E aí, o Arquivo Nacional diz lá uma série de regrinhas. Então, ser ou não um SIGAD, um sistema que gerencia os documentos, ele sendo um SIGAD, quer dizer que ele vai ser aquele sistema que as instituições procuram mais, porque atende a todos aqueles requisitos ali do Arquivo Nacional. Eu não sei se ficou claro, porque essa parte é um pouquinho chatinha mesmo e confusa, mas são sistemas, né, que gerenciam os documentos, e quando esse sistema atende aos requisitos do Arquivo Nacional, ele é chamado de SIGAD. Basicamente, é isso a diferença do GED para o SIGAD. Tá? Então, pois não, pode ficar à vontade, Sra. Márcia. Dona, não, você. É o seguinte, é uma dúvida. Sim. Não sei no caso do memorial, mas toda biblioteca exige um profissional, um bibliotecário. Caso contrário, está fora do sistema e tem penalidade. No caso do memorial, é da mesma forma ou não? Não, não é assim. Vamos lá. Se fosse só a biblioteca, seria exigido, né? O arquivo não é exigido, o arquivista, porque nós não temos conselho, tá? A arquivologia tem algumas associações pelo Brasil, mas não tem conselho para fazer essa fiscalização, mesmo a profissão sendo regulamentada desde 1960. Então, ainda assim, nós não temos conselho. Biblioteconomia tem, e tem esse poder de fiscalização para exigir nas bibliotecas que tenha um bibliotecário. O museu também, tá? O pessoal de museologia, eu não tenho muita certeza, mas eu acredito que também não tem conselho. Apesar que é muito difícil a gente ver um museu sem um museólogo, né? Então, o memorial não tem essa exigência, tá? Ele não é um museu, ele não é uma biblioteca, ele não é um arquivo, ele é um memorial, não tem essa exigência de que tenha um bibliotecário, por exemplo, porque aí não é uma biblioteca, eles não podem exigir, e no caso do arquivo e do museólogo, não tem os conselhos, então não tem essa exigência, não. Certinho? Boas falas, boa notícia. Vamos lá. Bom, e aí agora então vamos entrar mesmo na questão da digitalização de documentos, né, e essa gestão desses documentos digitais. A gente vai fazer algumas práticas lá, tá? No sábado eu espero vocês, para vocês botarem a mão mesmo no scanner, conhecer, ver como é que ele funciona, quais são os pontinhos de gargalos ali que podem surgir quando vocês estiverem utilizando. É uma máquina, é comum, mas eu vou passar também aqui hoje alguns vídeos para vocês já irem se familiarizando, mais ou menos o que é que vai acontecer lá com essa digitalização. Deixa eu abrir aqui o primeiro.
Esse primeiro vídeo que eu vou passar para vocês é para vocês verem que dá para digitalizar. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não tenho o equipamento ideal. Será que realmente precisa desse equipamento ideal? Né? Talvez, será que não tem outras formas? Viram? Muito bom, Valine. Tá vendo? Só teve uma coisa que ele fez ali que vocês não vão fazer. Em hipótese nenhuma. Quem reparou? O vidro. Eu quero falar uma coisa. No vidro. Ali estava fazendo cópias de páginas pares ou ímpares. Não tinha uma sequência no livro ali. Também. Como é que a gente faz para depois organizar as páginas? O sistema, tem vários softwares que dá para Então, acertou. Tem vários softwares que dá para utilizar, e aí eu vou mostrar para vocês lá no sábado, e aí você pode até, por exemplo, digitalizei o livro todo, depois percebi que faltou uma folha, eu consigo digitalizar e lá inserir a folha no lugar certinho. Então, isso dá para reorganizar. O ideal é já manter uma ordem, mas dá. Mas ele toda hora levava o dedo na boca, não sei se vocês perceberam. Isso é o que eu ia falar, ele estava lambendo o dedo ali, para poder passar a página. Vamos botar na listinha molha dedo. Então, assim, foi uma ideia, né? Ele pensou, ele precisava digitalizar, e a gente tinha utilizado muito o celular realmente para isso. Então, é uma ideia também, tá, gente? É algo que dá para fazer. E aí, ele botou 2 caixas e conseguiu. Agora, eu vou mostrar outro para vocês. Deixa eu só compartilhar aqui.
uma outra opção, né? A gente pode usar o celular e pode utilizar um scanner desse. E aí vocês percebem que ele tem aquele dedalzinho que você coloca ali automaticamente. O aparelho reconhece e ele já não aparece na imagem, tá? Por isso que eles usam o dedal para segurar as folhas. E você consegue, com esse tipo de scanner, que nós chamamos de scanner planetário, digitalizar livros sem precisar de desencadernar, nem sem precisar, acima de tudo, colocar o livro na bandeja e pressionar ele com a tampa, porque isso escancara o livro, né? E aí pense num livro histórico, em um livro antigo, tem livros que realmente não tem condições de você colocar ele no vidro e apertar a tampa. Então, é uma solução também, esse tipo de scanner, tanto quando não é possível utilizar o vidro, como quando não é possível utilizar a tração. Então, aí a gente usa esse tipo de scanner, tá? Alguma observação? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse scanner do segundo vídeo? Sem dúvidas, tranquilo até aí? Qual é a utilidade dessa digitalização, né? Por que a gente digitaliza o documento? Para que digitalizar? Aí a gente tem a ampliação do acesso à informação, e acho que ainda agora, mesmo depois do decreto que eu vou apresentar para vocês, é ainda a maior vantagem da digitalização, e agora na pandemia, então, isso foi, assim, ficou muito evidente mesmo, porque muitas empresas começaram a fazer o home office, e aí você ter essa documentação toda digitalizada, o que está em papel na empresa, para poder trabalhar de casa, foi algo realmente que revolucionou e mostrou a importância dessa digitalização. Então, eu sempre trago, em primeiro lugar, essa ampliação do acesso. Tá? Eu amplio o acesso, eu reduzo o fluxo de papel e cópias para consulta, e aí a gente, ainda em alguns lugares tem, mas órgãos públicos principalmente, era certo ter uma máquina de cópia, né, uma máquina de xerox para fazer, e aí eram cópias e cópias do documento para poder outras pessoas terem acesso. Hoje, não. Através da digitalização, ainda o processo em suporte papel, você digitaliza e, a partir dali, qualquer pessoa autorizada vai ter acesso. E você não precisou, com isso, utilizar nem uma folha a mais. E aí a natureza agradece, né? Porque muitas árvores para conseguir atender a demanda que nós tínhamos de papel. Está reduzindo, ainda não chegou a zero, ainda não chegou ao ideal, não vai chegar a zero, mas só essa redução aí, a natureza já agradece bastante. Então, reduz esse fluxo de papel e de cópias, né? E evita o manuseio do documento original, que também é algo, assim, importantíssimo, principalmente na situação de vocês. Um arquivo histórico, único, essas peças originais. Imagine um dia de pesquisa, 5, 6 pesquisadores no mês ali, todo mundo manuseando aquela documentação. Vocês iam precisar de uma série de cuidados que no meio eletrônico, esses cuidados, no meio eletrônico, vocês não vão precisar ter. Não vai correr risco, em momento nenhum, do pesquisador rasgar um documento, levar uma folha, sem querer derramar um café, né, comer em cima do documento, e a partir dali levar roedores para o acervo. Então, todas essas questões que ainda hoje, inclusive, onde a pesquisa é feita no documento original, bate assim, ó, na cabeça da gente que trabalha com arquivo, vocês não vão ter com a digitalização. Então, evitar o manuseio do documento original já é algo também que ganha muito. Oi, Eneida. Eu estava aqui, como você perguntou, eu estava já olhando aqui na Shopee alguns modelos. E aí eu vi um parecido com esse que você apresentou, que né, parece ser mais profissional, entre 600 e 700. E tem uns menorzinhos que parece só uma barra que você passa. Sim. Na folha está variando aqui 300, 400 reais.
Isso. Acho que é válido a gente pesquisar isso também. Sim, com certeza. Pesquisar os tipos de scanners e, assim, o formato da imagem que ele vai fornecer, é, esse que é só uma barra, né? Quanto tempo de uso, se o tamanho do arquivo também que ele vai gerar, se a imagem tem qualidade, tudo isso é bom que vocês conheçam. Quem aqui vai estar no sábado? Todo mundo vai? Eu vou Quem não estar, vai? eu vou estar. Vai estar? Eu estou longe. Ah, mais alguém que não vai estar no sábado? Então, vocês no sábado vão conhecer alguns scanners que eu vou levar. Eu vou levar um desse, tá? Que vocês acabaram de ver aí, um Kizu, igualzinho a esse. Thaís também não vai estar. Vou levar um outro também que é profissional, que tem a bandeja e que tem a tração. Eu vou mostrar a vocês o trabalho com a tração. E vou levar um que é só a tração. Vou ver se consigo levar uns 3 tipos diferentes para vocês conhecerem e manusearem. E aí também vai ser bom porque vocês pensam direitinho como vocês vão fazer. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas a gente vai. Eu vou deixar, né? Vou emprestar um scanner, desses 3 mesmo que eu tô levando, um eu já vou deixar lá emprestado com vocês, tá, Eneida? Para que vocês usem Tá também. bom. Ótimo, obrigada. Um desses 3 eu já vou deixar lá emprestado para vocês usarem para fazer a digitalização. E aí dá tempo também de vocês pensarem, né? Se vai fazer aquisição ou não. Às vezes não é o momento agora, né? Não é o alvo principal. Então, pensando nisso, eu vou emprestar um scanner para vocês. Depois eu pego lá de volta. E durante esses 2 meses do projeto, eu vou deixar lá. Pois não. Pode falar. A título de curiosidade, qual é o custo de um scanner com boa qualidade de imagem? Vamos lá. Scanner é uma coisa assim, incrível, porque você consegue encontrar bons scanners por volta de 3, 4, 5 mil, e tem scanners que custam 200, 300 mil. Então, é algo assim, realmente surreal. Não tem nem para ter uma média. Depende muito do que ele vai te entregar, tá? Da tecnologia que ele utiliza. Mas hoje você consegue fazer a aquisição de um scanner bom, que vai te dar uma boa produção, na faixa de 5, 7 mil reais. Você consegue comprar um scanner bom. Os scanners que funcionam, a gente sabe que tem as multifuncionais, né? Vem com aquele vidro para poder fazer a digitalização. Funciona? Funciona. Só que ele gera um arquivo muito grande. Então, por exemplo, para quem vai digitalizar muito, tem que pensar, porque o arquivo grande, ele é pesado para abrir, e aí você já começa a ter também essas questões, né? Demora muito para abrir, ele ocupa muito espaço, tá? Então tem que ponderar, tem que ver o que a gente precisa, qual o nosso volume, né? Eu ia trazer isso, que eu tenho uma Epson, que ela é multifuncional. E aí talvez a gente testar também, ver se vale a pena utilizar. Aí faz uma digitalização nele, vê como é que ficou a imagem, vê o tamanho do arquivo, aí faz uma digitalização em um outro, vê como é que ficou a imagem, vê o tamanho do arquivo, tá? Tem alguns modelos também bem mais simples, na faixa de 1.000, 2.000 reais, você encontra também, mas depende muito do que ele vai te entregar mesmo. Quanto maior a tecnologia, a velocidade, quanto melhor o software dele para processar essa imagem, para fazer um OCR, mais caro ele vai ser. Se você pensar numa empresa de digitalização, como eu te falei, a gente tem um projeto hoje que cada uma das meninas conseguem produzir em média, não sei se eu falei aqui ou se falei de dia, 3.000 folhas. Elas conseguem produzir, às vezes, até 4.000, 4.000 e pouquinho por dia. Se você não tiver um bom scanner, não faz. Não faz esse volume. Mas o projeto, ele exige que a gente tenha uma produção aí de em torno de 10.000 folhas dia. Então, você tem que entrar com um scanner de qualidade, com um scanner eficiente, rápido, que processe não sei quantas folhas por minuto,
porque senão você não consegue atender a demanda do cliente. Então, vai muito da necessidade. Às vezes, para uma coisa mais, com menos volume, que não tenha tanta pressa, você consegue trabalhar com um modelo que vai te dar uma boa qualidade de imagem, o arquivo não vai ser tão grande e ele não custa tão caro. Bom, então, ele evita esse manuseio, né? Digitalizei, não preciso mais consultar o documento original. Excelente. Magnífico. Isso aí já é um ganho, assim, surreal, tá? Bom, agora também, e aí é um agora de 2020 para cá, e é importante que vocês saibam, né? Nós estamos falando de digitalização, vamos aprofundar um pouco falando sobre digitalização. Então, agora também, de 2020 para cá, nós temos o decreto 10.278. E o que é que esse decreto traz de novidade em relação à digitalização? O governo federal, através desse decreto, estabeleceu técnicas e requisitos para que vocês digitalizem o documento, seja ele público ou privado, e esse documento digitalizado produza o mesmo efeito legal do que o documento original. Resumindo, né, falando de uma forma mais clara, a partir daí, de 2020 para cá, desde que esse decreto saiu, e vocês vão ver isso, alguns documentos já é permitido que, ainda que o original esteja no papel, assinado, esse decreto permite que eu digitalize, e eu vou mostrar a vocês que essa digitalização tem que ser feita de acordo com os requisitos que estão estabelecidos nesse decreto, mas ele permite que depois da digitalização, eu pegue o meu original assinado, aquele documento ali, no suporte papel, e rasgue e jogue fora. Então, de 2020 para cá, além da digitalização, facilitar o acesso, impedir, através da digitalização, não precisar mais preservar o original, porque eu não preciso mais manusear ele. Além disso tudo, também permite, através do decreto, que eu elimine o documento original e fique apenas com o digitalizado. Isso é bom ou é ruim, Aline? Depende, né? Qual o impacto disso? Às vezes, para a gente, no nosso dia a dia, num acervo pequeno, nenhum. Mas, dentro de grandes instituições, com uma massa documental acumulada e produzindo ainda, isso teve um impacto, assim, gigantesco. E foi muito aplaudido, inclusive, dentro de várias instituições, por quê? Porque elas guardam um legado imenso de documentos que tinha que guardar por 10, 20, 25 anos, 30 anos, e aí agora eles digitalizaram tudo, transformou isso tudo em bytes, e aquele espaço que estava sendo ocupado com os papéis já não precisa mais. Aquele valor que estava sendo investido ali na manutenção daquele espaço, também eles passaram a investir na manutenção de outro espaço, que é o espaço digital. Porque, assim, é um ledo engano achar que eu não tenho mais arquivo físico, eu não tenho mais custo. Porque tu não tem arquivo físico, mas tem arquivo digital. E esse arquivo digital tem que estar guardado em algum lugar. Seja no servidor da própria empresa, ou seja nas nuvens, que é um servidor que você está pagando para guardar em outro lugar, você está pagando. Ah, mas aqui a gente já tem o servidor, sim, mas vai ter uma hora que o servidor não vai aguentar, e você tem que comprar mais espaço. Ou para o teu servidor, ou um espaço na nuvem. E sem contar que isso também precisa de backup, né? Porque se eu guardo tudo no servidor e meu servidor dá pau, o que é que eu vou fazer? Perco tudo? Então, tem os dois lados, sabe? Mas é importante que vocês saibam que de 2020 para cá, eu já posso jogar fora o papel, que o digitalizado, ele tem valor legal. Só que isso também não é assim. Digitalizei e pronto. O governo estabeleceu uma série de requisitos para essa digitalização. Aí eu vou passar aqui para vocês onde é que eu não posso fazer isso. Porque no restante todo pode, tá? Mas onde é que não se aplica esse decreto, tá? Não serve para o que é nato digital, porque nós estamos falando única e exclusivamente de documentos digitalizados. Isso quer dizer que o original existe em outro suporte, que não é o digital. E eu digitalizei e ele passou a existir no suporte digital.
Então, eu não estou falando de natos digitais aqui, eu estou falando só de digitalizados. Então, ele não se aplica aos natos digitais, tá? Ele não se aplica também a documentos referentes às operações e transações realizadas no Sistema Financeiro Nacional. Então, tudo que é realizado dentro do Sistema Financeiro Nacional, se o meu original é em papel, eu continuo tendo que guardar o papel. O decreto não me dá respaldo legal para digitalizar e jogar esse papel fora, tá? Se for um documento referente a uma transação financeira, eu tenho que guardar. E aí são as transações com bolsa de valores, seguradoras, com os bancos, com as comissões de valores, com bolsas, tudo isso eu ainda tenho que continuar guardando, tá? Documentos em microfilme, tá? Nós temos uma legislação que legaliza a microfilmagem e essa, sim, é a única tecnologia que permite, seja lá qual for o documento, que o microfilme jogue o original fora. Tá? E a legislação do microfilme, ela existe desde 1960 e alguma coisa. Então, eu fui lá, microfilmei o documento e joguei o original fora. Eu posso agora digitalizar este microfilme que vocês estão vendo aí na foto, para jogar o microfilme fora. Por quê? Primeiro, por que eu faria isso? Porque o microfilme, para eu ler, eu preciso de um leitor de microfilme. É um instrumento grande, caro, nem todo lugar tem. Porque o meu microfilme tem um custo altíssimo para eu guardar, porque eu preciso guardar em câmeras especiais, com controle de climatização, de temperatura, de umidade. Então, é caríssimo guardar o microfilme. Eu posso agora, com esse decreto, digitalizar esse meu microfilme e jogar fora? Não, não pode, tá? O original, você pode até digitalizar seu microfilme. Tem máquinas que fazem isso, tá, gente? O scanner que digitaliza esse microfilme aí. E isso é bacana. Você pode fazer isso porque você fazendo isso, esse microfilme que precisa de um leitor para ter acesso à informação, não vai precisar mais. Se digitalizou, você vai ter acesso na tela do teu computador. Tá? Mas eu não vou poder, a legislação ainda não permite que eu jogue ele fora porque eu digitalizei. Documentos audiovisuais, e aí eu trouxe esse... depois eu passo o vídeo, tá? Estava no slide anterior, mostrando a microfilmagem. Documentos audiovisuais, e aí são os vídeos, os slides, discos, fitas, CDs, fotografias, eu também não posso, tá? Não se aplica. Os meus documentos pessoais, né? Os meus documentos de porte obrigatório. Então, eu não posso digitalizar o meu RG e jogar ele fora. Porque tem um decreto agora que diz que digitalizou jogar fora. Eu não posso. Os documentos de identificação e de porte obrigatório também não entram, tá? Os demais, todos eu posso. O original está no suporte papel, está ali assinado, mas com este decreto eu posso eliminar. Digitalizei, eu posso eliminar. E se eu sofrer uma auditoria, uma fiscalização, eu não sou obrigada a apresentar o documento em papel. Eu posso apresentar a digitalização. E, por lei, eles têm que aceitar, tá? Porque esse decreto veio justamente para regulamentar a lei que permite fazer isso. Bom, mas essa digitalização, claro, tem que ter algumas regras, né, para que essa minha digitalização me dê o respaldo para que eu jogue o original fora. Vamos pensar que se eu digitalizei e joguei o original fora, e depois eu vi que a digitalização não prestou, e aí? Eu já joguei o original fora, agora já era. Né? Então, esse decreto também estabelece algumas regras para essa digitalização. E hoje, quando a gente vai fazer uma digitalização, ainda que não vá jogar o original fora, porque é um documento histórico, por exemplo, como o de vocês, a gente já digitaliza de acordo com essas regras. Se existem regras que estabelecem como é que uma digitalização deve ser feita para ter valor legal, mesmo não sendo para eliminação, vamos trabalhar de acordo com essas regras, tá? Então, eles falam que os procedimentos e as tecnologias utilizadas nessa digitalização, ela precisa assegurar a integridade e a confiabilidade do documento que foi digitalizado, tá? Tem que ser um processo que gere confiança,
A rastreabilidade e a auditabilidade, quer dizer, se precisar rastrear, auditar como foi feita essa digitalização, é necessário que isso seja possível ser feito, e eu vou mostrar a vocês que dá para fazer. Tem que empregar padrões técnicos de digitalização que garanta a qualidade da imagem, gente, é aquilo que eu falei. Às vezes a gente passa muitas folhas, não para olhar, uma saiu dobrada, uma saiu cortando um pedaço, ou ela passou torta, e aí a informação cortou. Então, é preciso ter uma imagem de qualidade. Confidencialidade, quando aplicável, e interoperabilidade entre sistemas. Então, se eu vou colocar essa documentação em um sistema, eu não tenho mais o original. O original está ali, é aquele documento digital. Eu preciso garantir que eu vou conseguir passar essa documentação para outro sistema, se for necessário, e não vou perder esse documento, tá? Se eu não tenho mais o documento ali, no suporte papel, que dá trabalho, mas está ali, a gente sabe, precisou, vai lá e olha. Se eu só tenho ele agora ali, dentro desse computador, dessa máquina, desse mundo que é o mundo digital, eu preciso garantir que eu vou ter ele ali. Então, se a guarda dele, se é um documento que eu preciso prestar contas dentro de 35 anos, por exemplo, como um documento relacionado a pagamento de INSS, as instituições precisam guardar por 35 anos. Então, se é esse documento e eu estou jogando o original fora, eu preciso garantir que eu vou ter este documento ali por 35 anos, tá? Então, o decreto, ele se preocupou e trouxe todas essas regras. O documento digitalizado, né, para ele se equiparar com o documento físico, tem todos os efeitos legais, ele precisa ser certificado digital. Então, o decreto, ele também traz essa informação. Quando eu digitalizo, eu preciso certificar. O certificado digital garante a integridade do documento, garante que aquele documento não vai ser adulterado. Então, essa digitalização, para que ela tenha valor legal, já que eu estou jogando o papel fora, e eu vou precisar, se necessário for, apresentar este documento digital, ele tem que estar certificado. E aí tem que ser um certificado de acordo com a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Certificado que tenha valor para o governo, tá? E aí tem que ser do ICP Brasil. Então, eu digitalizei, eu certifico. Quando eu certifico, acredito que vocês conhecem, certificação digital é um selo que vai no documento. Se alguém tentar adulterar aquele documento, ele perde esse selo. Então, você já sabe que aquele documento ali não requer mais confiança. Foi quebrada a sua integridade, né? Então, tem que certificar, tá? Tem que seguir os padrões técnicos mínimos previstos no anexo 1 e ter os metadados do anexo 2. Bom, vamos falar, antes de eu mostrar os anexos para vocês, o que seria essa certificação e essa assinatura digital, né? O ser assinado, requisitos na digitalização que envolvem entidades públicas. E aí, o documento ele pode ser assinado digitalmente, com certificado digital no padrão de chaves do ICP Brasil, de modo a garantir a autoria da digitalização e a integridade do documento e seus metadados. O certificado digital é a identidade eletrônica de uma pessoa ou empresa. Então, eu tenho o meu certificado digital, eu assino com o certificado digital, é a minha assinatura eletrônica. A empresa tem o seu certificado digital, ela assina, é a assinatura eletrônica da pessoa. É a garantia, o selo, é o carimbo que a gente dá ali, realmente eu concordo, eu aprovo, tá? Tem o mesmo valor da nossa assinatura manuscrita. Funciona como uma carteira de identificação virtual e permite assinar documentos à distância com o mesmo valor jurídico da assinatura feita pelo próprio punho, mas sem precisar reconhecer firma e cartório. Então, se eu assino digitalmente, eu não preciso reconhecer minha firma, eu coloquei ali a minha assinatura, o meu carimbo digital. Então, isso é um certificado digital. Mas também tem, e aí eu trouxe essa informação porque é importante, eu vejo também às vezes que as pessoas confundem muito a assinatura digital. E também tem a assinatura digitalizada. Então, eu tenho um certificado digital, que é a minha assinatura eletrônica, mas se eu quiser também, eu pego a foto, a imagem da minha assinatura manuscrita e boto ali, recorto, digitalizo ela, recorto e boto no papel. Eu não sei se alguém aqui tem a prática de fazer isso.
Eu mesma já fiz muito, hoje ainda faço, às vezes. Coloco lá a minha assinatura manuscrita, como se eu tivesse assinado o papel realmente e digitalizado, mas não, eu coloquei ali a foto da minha assinatura em cima do papel. Então, isso aí é uma assinatura digitalizada. Eu peguei a digitalização da minha assinatura e colei lá. Ela não tem valor legal, nenhum. Qualquer pessoa, inclusive, pode fazer isso e dizer que fui eu que assinei o documento. Então, ela não tem valor legal, justamente por ser algo fácil. Qualquer documento que você pega assinado, você digitaliza ali, tira a assinatura da pessoa, coloca lá. Não tem, isso aí juiz nenhum vai aceitar, não tem valor legal. Pela facilidade mesmo de ser um documento adulterado. O certificado digital, não. A assinatura com certificado digital, não. Para a pessoa assinar com o meu certificado, eu tenho que ter dado acesso a ela, ao meu certificado. Então, aí já é algo mais complexo, mais complicado. Mas também tem a assinatura digital eletrônica, né? Que essa daí é realizada através de login e senha. Então, você às vezes recebe um documento e aí você entra com seu login e senha. A partir do momento que você entra com seu login e senha, você está assinando ali aquela documentação, tá? E aí tem um decreto, que é o 8.539, que no seu artigo 6º, ele dá a validade jurídica para documentos assinados com login e senha para o âmbito interno. Então, isso confunde muitas pessoas. Então, dentro de uma empresa, o documento pode circular ali entre as pessoas, dentro de uma instituição, e através de login e senha, todo mundo vai assinando, quem tiver que assinar. Mas se o documento tiver que sair, se o documento vai transitar nesse mundo afora aí digital, vai sair daquele ambiente, tem que ser certificado digital, já não pode ser essa assinatura que é login e senha, tá? Então, só para que vocês saibam, tem o certificado digital, que tem um valor legal, e é dele que o decreto está falando, tá? Tem uma assinatura digital, que é feita com login e senha dentro de instituições e só tem validade dentro da instituição, e tem a digitalização da nossa assinatura manuscrita, que a gente recorta, chega lá e coloca no papel. Essa não tem valor legal nenhum. Tranquilo até aí? Vamos lá. Então, como é que nós vamos digitalizar essa documentação? Como é que a gente vai trabalhar esse documento de acordo com o decreto? Então, eu vou ensinar vocês no sábado a configurar o scanner para que vocês não digitalizem em momento nenhum abaixo de 300 dpi. Por quê? Porque hoje nós temos um decreto que regulamenta a digitalização, mas para isso, para que essa digitalização ela tenha efeito legal, e uma hora vocês podem precisar que esse documento digitalizado resolva alguma coisa, tenha valor jurídico legal. Então, por que não já digitalizar dentro dos requisitos? Certificar pode certificar depois. Depois de digitalizado, vocês certificam, não necessariamente precisa certificar na hora da captura. Então, a gente vai digitalizar, eu vou mostrar a vocês, orientar e mostrar nas configurações para que vocês não digitalizem hipótese nenhuma abaixo de 300 dpi. Então, a configuração mínima vai ser de 300 dpi, e esse dpi, o que é isso além de 300 dpi? É a configuração que a gente coloca na resolução da captura. Então, a máquina, quando fizer a captura, ela vai pegar uma resolução de imagem de 300 dpi, de 400, 600, vai depender. Se trabalhar com mapas, né, aquelas plantas, mapas grandes, 600 dpi. Aí, se forem só fotografias, cartazes, documentos manuscritos, livros, textos, 300 dpi no mínimo, tá? Padrão de cores, e aí a gente vai também orientar vocês a trabalhar, se forem textos impressos, sem ilustração, com preto e branco, escala de cinza, colorido, vai depender do original, tá? E como é que vocês vão salvar esse arquivo? Hoje nós trabalhamos documentos textuais em PDF-A. O PDF-A é um PDF permanente, é um PDF que garante que, seja lá o tempo que for, você vai conseguir abrir esse documento e vai ter acesso à informação. Então, é importantíssimo trabalhar com o PDF-A, porque às vezes a gente salva o documento em um formato e depois a gente não consegue abrir, está desatualizado, quando abre com erro, ou distorce a imagem, acontece diversas coisas, mas o PDF-A
é uma tecnologia que garante que você sempre vai ter acesso. Ele vai se adaptando como é que chama? Não seria renovação, mas as novas renovações do sistema, e ele vai continuar, você vai continuar conseguindo ter acesso à informação. Então, a gente vai orientar também vocês, porque isso aqui tudo a gente coloca na configuração da máquina, tá? Do scanner. A gente configura lá no scanner. Ah, Aline, mas eu posso capturar em um outro formato de arquivo e depois transformar em PDF-A? Pode também, mas aí já é um outro trabalho. Então, o ideal é já capturar no PDF-A. E se for fotografias, cartazes, plantas e mapas, salvar no formato de PNG, tá? Tranquilo até aí, gente? Qualquer coisa, eu não estou olhando o chat, vocês podem me interromper, tá? Bom, o decreto também fala daquelas chaves de indexação. Lembra que eu falei lá para vocês que se for um sistema, a gente vai alimentar, senão a gente vai trabalhar com as pastas? Então, ele diz quais são esses metadados mínimos que nós temos que colocar lá quando a gente salvar o arquivo, tá? Então, isso aqui pode ser alimentado na hora, pode ser alimentado depois. O importante, na situação de vocês, é utilizar alguns, não necessariamente todos, até porque vocês não vão digitalizar para eliminar, tá? Só manter já a imagem no padrão já atende, porque tudo isso mais pode ser feito depois, se houver necessidade. Ah, mas ele diz que tem que indexar pelo assunto, pelo autor, a data e o local da digitalização, a identificação do documento, quem foi o responsável pela digitalização. Lembra que eu mostrei lá para vocês que eles querem que o procedimento garanta a rastreabilidade e a auditabilidade? É aí, ó. Se você grava quem fez, quando fez, você garante que esse processo pode ser o quê? Auditável. Porque, na dúvida, busca-se quem fez, a data que fez, tá? Então, é aí que vai garantir a auditabilidade do processo. Vamos auditar essa digitalização aqui, para ver se realmente ela foi feita como deveria, enfim. Tem lá o registro da pessoa, do horário, da data, então assim fica mais fácil. Título, o tipo documental. Então, todas essas informações que a gente consegue tirar ali no momento da captura, ou que o próprio sistema do scanner, e eu vou mostrar isso a vocês lá também no sábado, que o próprio sistema, ele já dá algumas dessas informações. A gente já consegue configurar para não estar preenchendo tudo isso na mão. E aí o sistema traz para a gente, tá? A classe, que aí, no caso, vai ser aquele nome lá dos grandes conjuntos documentais do inventário, do quadro de arranjo. Então, se a gente colocou lá, se é uma documentação referente à educadora Macota Valdina, então a classe é a educadora. A data da produção do documento, é um documento para eliminação ou para guarda permanente, qual é o gênero, qual é o prazo de guarda. Então, tudo isso coloca. Eles querem que seja indexado para garantir a confiabilidade, a rastreabilidade, a segurança da informação. Bom, e aí também uma recomendação, né, que é se é um documento que vai ser eliminado, não é necessário digitalizar. Então, para quem trabalha com digitalização, e aí a gente sempre ouvia dizer assim, mas vamos eliminar essa documentação, mas antes a gente digitaliza. Não. Se o documento pode ser eliminado, é porque ele não tem mais valor. Não tem valor primário, não tem valor secundário. Então, não é para gastar dinheiro fazendo digitalização. Então, essa é uma recomendação do Arquivo Nacional que a gente traz junto com o decreto. O que pode ser eliminado, pode ser eliminado. Quando a gente não tem mais necessidade de guardar aquela informação, então, a gente não precisa guardar ela independente do seu suporte. A mesma coisa é a eliminação de documentos. Se eu posso eliminar documentos, eu posso eliminar a informação. Então, eu elimino no suporte papel e eu elimino no suporte digital também. Eu não preciso mais ter aquela informação. Eu não preciso mais ter aquele documento. Então, essa ideia de que elimina no papel, mas deixa no digital, porque pode precisar, não pode precisar.
Se for solicitado, eu não sou obrigada a ter, porque a legislação me diz que eu posso eliminar com 5 anos, que a legislação me diz que eu posso eliminar com 2 anos, com 10 anos. Então, esses procedimentos, eles estão todos na legislação, tá? Se não precisa aguardar, não é para digitalizar. Bom, após o processo de digitalização, né, realizada conforme esse decreto, o documento físico poderá ser descartado, ressalvado aquele que apresente conteúdo de valor histórico. Então, isso aqui também é importante, gente. O decreto diz que o documento que tem o conteúdo de valor histórico, esse, ainda que digitalizado conforme o decreto, não deve ser eliminado. E aí, não precisa explicar por quê. O documento tem valor histórico. O suporte, as marcas, a escrita, tem coisas ali únicas que uma digitalização não vai conseguir passar, não vai conseguir mostrar. Então, o documento de valor histórico, ele não é eliminado. Ele é um documento de guarda permanente, mesmo digitalizando. Tranquilo até aí? Vou passar aqui esse vídeo para vocês. É o BAL 4UBBYCPA. Bom, ainda mostrando um pouco das tecnologias que nós encontramos no mercado para fazer um processo de digitalização. E aí vocês veem como estamos avançando em relação à digitalização. Ela está folheando o livro e a máquina está capturando todas as folhas que estão passando ali. Então, observe que mesmo pegando com a ondulação, ele vai esticar a folha e apresentar a imagem com uma qualidade, assim, excepcional. E aí eu vou mostrar a vocês que essa tecnologia também está disponível com diversos outros scanners, inclusive esses mais simples. Tá? Inclusive quando a gente digitaliza com o celular. Então, sabendo utilizar as funcionalidades que o equipamento passa para a gente, entrega a gente, dá para a gente fazer um trabalho igual ou então muito parecido com o que vocês acabaram de ver aí. Então, tem funcionalidades tanto no scanner quanto nos sistemas que nós instalamos, nos softwares que nós instalamos, nesses aplicativos que permitem, após a digitalização, a gente conseguir ir melhorando a qualidade da imagem, tá? Deixa eu voltar aqui. Tá tranquilo, gente? Vocês estão caladinhos hoje. Tranquilo, amor. Agora eu fiquei besta com esse scanner, né? Folheando, ele consegue capturar as imagens sem digitação. Tô aqui besta com Assim, é por isso que eu digo, tem scanner de tudo que é preço no mercado, porque eles vão melhorando, né? Melhorando, fazendo cada dia um scanner mais rápido, porque livro, para a gente que trabalha com produção, livro sempre foi um problema.
Porque enquanto as folhas soltas você coloca no scanner e ele vai puxando uma atrás da outra e você consegue digitalizar muito no dia, o livro você tem que ir folheando. Então, a digitalização, inclusive, de livros é mais cara do que a digitalização de folhas soltas. Justamente por conta disso, que você tem que ir folheando e colocando a página, né? Não é uma coisa automática. Então, o mercado, atento a isso, ele começa a trazer tecnologias que vão permitindo, vão fazendo com que o processo fique mais acelerado. Então, assim, não é algo acessível ainda. Esses scanners são caros, são muito caros, mas é algo que a gente sabe que com o tempo vai ficando, né? Outros vão fazendo, outras vão aparecendo produtos similares e vai barateando também o equipamento. Então, eles já são o mercado trazendo soluções para os nossos problemas de digitalização de livros, que costuma ser um ponto, né? Um ponto ruim para a digitalização, porque demora, e aí você tem que cobrar mais por conta dessa digitalização. Bom, trouxe um pouquinho ainda aqui falando da indexação, né, o que é essa indexação, e é algo também que é importante a gente voltar a trabalhar um pouco ela. Onde é essa sua? Aqui no meu? Foi o meu que estava aberto. Ah, pensei que eu ia ficar com algum vídeo aqui passando. Aí eu vim olhar. Não, tranquilo. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Bom, então essa indexação, né? E aí a gente precisa ainda conversar um pouco sobre isso, porque eu preciso analisar o documento para saber como que eu vou salvar, qual o nome que eu vou dar a esse documento. Só que quando vocês receberem o documento para digitalizar, é bom atentar que ele já passou por etapas anteriores que já trouxeram algumas dessas chaves. E aí só precisa ser definido se vai até aí ou se vão ter outras chaves após a digitalização. Primeiro, o OCR, imprescindível, porque aí vocês já não precisam se preocupar tanto, porque se na hora da pesquisa a tecnologia vai permitir que todo o conteúdo do documento seja lido, né? Se ele vai lá buscar em todo o conteúdo do documento, eu não preciso me preocupar em estar colocando chaves, nomes em pastas para chegar até esse documento. Mas, se ainda assim eu preciso, ou se eu não vou ter um OCR, eu preciso fazer essa análise, né? Da taxonomia facetada, pensar nos termos que podem ser indexados, né? Quais são, e aí eu sempre gosto de dizer, quando eu for buscar esse documento, eu vou pesquisar como? Como é que eu vou pesquisar? Qual a informação que eu vou atrás? Então, aí são informações importantes para a gente ter no nosso, como chaves de busca para esses documentos. Então, se vocês precisarem aumentar o número de indexadores do documento lá na hora da digitalização, é pensar mesmo. Na hora que eu vou procurar pelo nome. Então, tem o nome aqui, mas na hora que eu posso procurar pela data também, se eu não achar pelo nome. Então, data também é um campo importante para indexar. Bom, e ainda voltando nesse processo todo, né, da captura, algo também importantíssimo, eu até já falei lá, mas eu vou falar novamente, é o controle de qualidade. Eu preciso ver se está tudo certo. Deu certo essa digitalização? Está legível? Eu consigo ler? Eu consigo visualizar essa imagem? Então, eu preciso ter um controle de qualidade. E aí, aqui eu vou até colocar lá, vou botar aqui, mas vou botar lá também, que é um fluxograma desse processo de digitalização. Está errado aqui essa interrogação. Então, eu recebo o documento, né? E aí, eu recebi, sim, ele vai para a preparação, então eu preparei o documento, sim, ele vai para a captura, capturei, tá ok, né? Digitalizei, se sim, eu indexo, e aí ele passa para a auditoria, que é esse controle de qualidade, se eu aprovei, ele vai para a remontagem e pronto. Mas tem alguns nãos também no caminho,
né? Então, se eu recebi e eu achei que não tá, que tem alguma coisa errada, eu devolvo, solicito uma revisão. Então, eu faço a preparação. Eu fui para digitalizar, eu não digitalizei, então eu devolvo para a etapa seguinte. Toda vez que tiver um não, volta para a etapa anterior, tá? Se o controle de qualidade não aprovou, ele tem que devolver para a captura. Então, a imagem precisa ser capturada novamente, tá? Então, isso é importantíssimo, gente. Não pode esquecer de realizar esse controle de qualidade. E se a imagem não estiver boa, captura novamente. Faz várias vezes até que a imagem fique boa, limpa a tela, limpa o scanner, limpa o vidro. Olha o que está acontecendo, altera as configurações, 300 dpi é o mínimo. Se a imagem não ficar boa, aumenta a resolução para ver se fica melhor. Tá? Eu não digo a vocês, já façam na maior resolução possível, porque a resolução ela está diretamente ligada ao tamanho final do arquivo. E um arquivo pesado vai ficar com dificuldade para abrir no celular, vai ter dificuldade para abrir se a internet não estiver muito boa. Às vezes, até com a internet boa, o arquivo está muito pesado, demora para abrir. E ocupa mais espaço. Tá? Eu acredito que vocês vão trabalhar com Drive, com nuvem, e a nuvem é cara, tem uma quantia, às vezes que a gente tem um determinado espaço que o Gmail dá para a gente, mas logo, logo isso enche, aí a gente começa a comprar espaço. Então, assim, não é recomendável, em hipótese nenhuma, que já digitalize na maior resolução possível. 300 dpi é uma resolução excelente. Antes do decreto, estava todo mundo digitalizando aí com 150, 200, tá? E a imagem ficando boa. Mas, em alguns casos, às vezes a tinta está muito esmaecida, às vezes a escrita a lápis. Então, aí, qual é o ideal? Aumentar um pouquinho o DPI. Para um documento ou outro. Aí não tem problema, tá? Então, pensar sempre nesse controle de qualidade como o carimbo final. Está dizendo assim, tá ótimo. Vamos botar lá na internet para todo mundo ver. Ou tá ótimo, não vai para a internet, mas quando a gente precisar consultar, a imagem está perfeita. Bom, aqui um pouco sobre os tipos de scanners, tá? Scanner de produção aqui, gente, o documento, ele passa nessa tração aqui. Então, esses são os rapidinhos mesmo, como eu falei para vocês, que a gente consegue ter uma produção melhor com esse tipo de scanner. Aqui, acredito que o Q&A da View, que é essa barra, aí eu nunca digitalizei com ele. Esse mesmo, né? É o vidro, tá? E aí você pode ter o vidro solto, assim, em um tamanho A3, um tamanho até maior. Você pode ter o vidro dentro de uma multifuncional ou dentro de um scanner de produção. Aqui é tipo o modelo que eu mostrei para vocês, que eu vou levar lá no sábado, do Kizur, esse branco da parte de cima. Então, ele, por cima, ele vai fazendo a captura da imagem, e aí é muito bom para você digitalizar livros históricos, documentos que estão com suporte fragilizado, porque você não vai precisar colocar em uma máquina, e às vezes o documento não aguenta mesmo, tá? Scanners grandes, planetários, para livros com compensação de lombada. Então, observem também que ele não vai escancarar o livro em hipótese nenhuma, e aqui você vai passando e ele vai digitalizando. E eu vou mostrar aqui também esses outros vídeos aqui para vocês. Daqui a pouco vocês vão estar com sono. Vou passar aqui rapidinho, tá? Scanner de produção. Olha a velocidade com que ele vai passando as folhas e vai capturando a imagem.
Ele já faz a leitura. Isso acontece muito, tá? Deixa eu só dar pausa aqui para poder mostrar uma coisa a vocês. Observem o que ele está mostrando o tempo todo ali, aquilo que eu falei. Então, são tecnologias que eles vão agregando ao equipamento e vai fazendo com que o equipamento ele fique mais atrativo para o mercado. Então, quando a gente digitaliza, um cuidado que a gente tem que ter, se o scanner puxa o papel, é justamente esse. Porque muitas vezes, quando ele puxa, o papel inclina. E aí a imagem sai torta. E não dá para corrigir, às vezes, no software. Então, aí ele já traz uma máquina mostrando para a gente que a tecnologia dele impede que o documento dê essa inclinação no momento da captura. E aí ele mostra também que, ainda que a imagem esteja ruim, ele melhora essa imagem. Então, é isso que vai agregando, né? Vai agregando valor, porque vai fazendo com que ele tenha mais atrativos. Paulo, você chegou a perguntar alguma coisa? Eu perguntei aquele scanner que ele, em alta velocidade, ele faz a leitura do frente e verso? Faz. Me lembra de mostrar lá, mas eu vou mostrar no sábado. A gente, na configuração do scanner, a gente já coloca para ele pegar frente e verso. Na configuração também tem para eliminar as folhas em branco, e aí ele já elimina, tá? Tem um monte de coisinha assim no software do scanner que vai ajudando, mas a gente já bota para ele fazer frente e verso. Ele já, naquela puxada ali, ele já faz os dois. Deixa eu passar aqui um outro. É para vocês conhecerem mesmo assim, o que tem no mercado aí. Mais ou menos, né? O que é que tem no mercado. Aqui também, resolvendo a questão do livro, né? Só que aquele, vocês viram que era a menina que folheava. Nesse caso dessa máquina, e aí ele tá pegando tudo, tá?
A própria máquina já segura o livro, ou seja, nem precisa mais segurar. Ele mostra que ele bota, mesmo ele pegando ondulado, ele vai ajustando a folha. E também resolve essa questão do mercado em relação aos livros. Deixa eu passar um último vídeo aqui para vocês. Interessante que tem essa preocupação lá também em relação aos livros. Eu ouvi lá no primeiro dia, vai digitalizar esses livros todos, que livro realmente causa, né, um medo por causa do volume, por causa da forma. Bom, aqui também a intenção é mostrar para vocês como que essa questão da digitalização, ela já está avançada, né? Então, até esses pequenos problemas, eles já começam a ser resolvidos e o mercado está aí oferecendo que vocês imaginarem, assim, de avanços em relação a tipo de scanner, a forma como vai capturar a imagem, e lá a gente vai ver também algumas coisinhas, tá? E aí, essa aula prática do sábado é importantíssima, porque quando vocês forem trabalhar lá, ajudar na digitalização, vocês precisam conhecer como colocar para pegar frente e verso, como colocar para eliminar automaticamente as folhas em branco, como ajustar a página, rotacionar. Então, o documento, ele saiu por, vixe, digitalizei de cabeça para baixo, preciso digitalizar de novo? Não. O próprio software do scanner, ele já permite que você faça esse rotacionamento da página, né? Você vai conseguir rotacionar a página sem precisar fazer uma nova digitalização. Então, tudo isso aí vocês precisam realmente mexer, até porque cada scanner tem o seu software, tá? Às vezes, tudo é Kodak, o software é parecido, é da Fujitsu, os softwares são parecidos, mas cada um tem ali a sua forma de lidar, então, realmente, é bom que vocês participem dessa aula, quem puder, claro, infelizmente, a senhora Márcia está lá em Lençóis, não vai poder, mas a gente vai também arranjar uma forma de... A Renata vai aprender e vai ensinar para fazer com o celular, tem uns macetes, assim, bem legais também para fazer com o celular. Bom, e a gente vai falar também um pouquinho ainda hoje aqui para finalizar sobre as políticas de preservação digital. E é aquilo que eu digo a vocês, a gente coloca tudo isso no mundo digital e agora, né? O que vai nos assegurar aí as atividades, os procedimentos, o que a gente pode fazer para garantir que um hacker não vai acessar o acervo e deletar tudo, que a gente não vai perder, que pessoas que não são autorizadas tenham acesso. Então, tudo isso precisa ser pensado e precisa estar contido nessas políticas, porque é o que vai orientar vocês
em relação aos procedimentos daqui para frente. Porque vocês precisam cuidar do acervo físico, mas precisa cuidar também do acervo digital. Tá? Então, são duas preocupações. Então, essas políticas, elas devem ser planejadas de acordo com a missão da instituição, tá? Então, a missão é dar acesso, uma das missões é dar acesso para o pesquisador, possibilitando que o conhecimento seja difundido. Em cima dessa missão, vão ser criadas as políticas. Eu vou dar acesso, como é que eu vou dar esse acesso seguro? Como é que eu vou garantir este acesso? E como é que eu vou garantir que só pessoas autorizadas tenham acesso a essa outra parte? Então, tudo isso precisa ser definido, né? Os documentos digitais, como eu estou falando o tempo todo aí, e eu fico batendo também muito nessa tecla, eles são vulneráveis e são vulneráveis também à obsolência. Então, o disquete já não funciona mais, pendrive é um problema, né? Ajuda, mas também tem a questão do vírus. E os hardware e os softwares, eles estão ficando obsoletos com muita facilidade, com muita velocidade. Às vezes, o sistema que abriu há um ano atrás, hoje já não abre mais. Então, eu preciso pensar nisso tudo. E dentro da minha política de preservação, está lá dizendo que eu faço backup, eu faço migração de suporte, que as informações que estão registradas em suportes do tipo de CD e DVD também existem no HD da máquina. Tá? Eu não mantenho os registros apenas, em hipótese nenhuma, a informação vai estar contida apenas em um pendrive, porque o pendrive é muito fácil de eu perder tudo, de inclusive perder o pendrive. Então, as políticas, elas são construídas em cima dessas observações, né, desses pensamentos, dessa visão de como a coisa está e o que a gente pode fazer para garantir o acesso à informação de maneira segura. Então, nos documentos analógicos, né, a gente preserva o meio físico e a preservação do documento em papel está na tinta, né, e aí ela é mais garantida. A partir do momento que você coloca isso em bytes, o ambiente digital, ele já requer esforços adicionais para preservar, né, o suporte, seja lá ele qual for, fita, disco. E aí tem os problemas de climatização, que causam desgastes também, né, variação de corrente elétrica, como muitas vezes uma queda de energia faz a gente perder um HD. Além disso, o documento digital, ele também requer a preservação dos seus metadados, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso garantir que eu vou conseguir depois acessar aquele documento. Então, não adianta eu salvar um PDF com o nome Aline Carvalho, se depois eu não vou ter esse nome Aline Carvalho para buscar esse PDF. Ele vai ficar perdido lá no meio de tantos outros. Eu não vou conseguir recuperar a informação. Então, eu preciso também me preocupar com isso. E aí, para elaborar essa política de preservação, tem que observar a constituição de uma equipe. Há que se observar e tem que ter uma constituição de uma equipe multidisciplinar. Então, tem que reunir pessoas para pensar, pessoal de TI, pessoal que conhece o acervo, pessoal que conhece a documentação, né, para poder definir, não, vamos ver, a gente precisa fazer isso, isso, isso e isso. E vocês estão tem um monte de gente aí, acho que também é algo que vocês vão tirar de letra, né? A política, ela não é definitiva, tá? Por quê? Porque o mundo digital, ele está o tempo todo em constantes mudanças. Então, hoje, se eu definir na minha política que todo o acervo vai ser feito um backup com um HD externo, eu tenho que me preocupar até quando o HD externo é algo que dá acesso à informação. Como, por exemplo, muita gente fez backup, todo backup em DVD. Hoje, talvez, esses DVDs você já não consiga mais ter acesso. Todo backup foi feito em um disquete, há anos atrás. Hoje, quem é que consegue ler o disquete? Então, não adiantou fazer o backup, se depois você não migrou do disquete para o CD, depois do CD para DVD, depois do DVD para o HD externo. Tá, gente? Tem que pensar assim, hoje nós estamos definindo por essa mídia aqui, mas daqui a alguns anos, será que essa mídia, será que a gente ainda vai conseguir colocar o HD externo de um computador e ler o seu conteúdo? Então, ficar atento para poder também estar atualizando essa política digital, né?
para que não perca tudo, porque simplesmente botou lá e não lembrou de estar fazendo essa atualização. Bom, aqui algumas fotos de digitalização que eu trouxe para vocês. Esse scanner que vocês estão vendo aqui, ele é um scanner de produção. Ele puxa tão rapidinho como aqueles que vocês viram, mas ele também tem esse vidro que permite fazer a digitalização ou de peças maiores ou daqueles documentos que, e isso é muito importante, o suporte está fragilizado. E por conta do suporte fragilizado, ele não aguenta ser puxado por uma tração. Aqueles roletezinhos que vocês viram ali do scanner, que puxa o papel, às vezes o papel fragilizado não pode passar ali, tá? Então, aí nesse caso vai usar o vidro do scanner, que aí pode ser o vidro de um scanner de produção também, que vai processar mais rápido e vai te dar uma imagem menor. Aqui o documento já digitalizado e essa foto mostra a qualidade da imagem, tá? Tanto a qualidade da imagem de um cartaz digitalizado na tela do computador, como aqui, dessa foto que vocês estão vendo aqui. Eu posso ampliar, inclusive, e vocês vão ver que é possível ler o que está escrito aqui. Então, é um documento manuscrito, um documento antigo, que foi digitalizado e que não perdeu os seus traços originais, você consegue ler tudo, você consegue ler a data, você pega, inclusive, na digitalização, ó, a informação que está aqui na margem do documento. Então, isso tudo é importantíssimo quando a gente está fazendo um processo de digitalização, tá? Toda a informação, todo o conteúdo da folha tem que pertencer, tem que estar aqui na imagem. Bom, eu trago essa imagem aqui para brincar, né, sobre a importância do controle de qualidade. Eu não sei se vocês estão vendo que tem algo de errado aí, nessa imagem. Alguém está vendo? Tá todo mundo dormindo? Sim. Quem deu risada? O que é que tem de errado aí? Tem uma barata aí? Será que essa barata foi digitalizada? Há quem diga que sim. Né? Então, tinha uma barata presa no papel, e a higienização não viu, quem digitalizou também não viu, e o controle de qualidade? Então, olha a importância, né, da gente ter uma digitalização das etapas. Passou nenhuma, mas o outro podia ter visto. Ir lá até a última etapa, que é justamente verificar se está tudo certinho. Não viu que tinha uma barata presa no documento? Então, olha a importância do controle de qualidade, né? No momento da higienização e do controle de qualidade, para evitar que os bichinhos que nem deveriam estar ali passem a compor também a imagem digitalizada. Gente, por hoje é só. Estou à disposição. Se alguém quiser fazer perguntas, se quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Espero que vocês estejam acordados ainda, porque eu sei que de noite é complicado. Fiquem à vontade aí para perguntar alguma coisa. Eu acho que estamos acordados e assustados com Estão Por isso- assustados? Eu fiquei impressionado foi com a quantidade de tecnologia, né? Ah, sim. Muita tecnologia, Marcos. Muita, assim, em relação à digitalização, então, cada máquina aí fazendo maravilhas. Bom, gente, então é isso. Até amanhã. Amanhã, quem puder ir no presencial também, a gente vai fazer uma prática, vou levar algumas coisas para a gente higienizar, mostrar um pouquinho do que a gente conversou. Quem não puder, a gente se vê aqui à noite. Boa noite. Boa noite, Thaís. alguma coisa e passe para a gente, quem está longe. Vamos passar uma atividade.
Fica na memória. Tá certo. Beijos, boa noite a todos. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite, Marcos.